Graça e paz, querido pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 27. Outra treta entre Jacó e Esaú, né, amados? Mas ó, esquenta não. Vou botar a vinheta e enquanto estiver passando a vinheta, se inscreve, curte, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. Depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis 27. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E olha, a gente hoje está entrando no capítulo 27 do livro de Gênesis. A série Gênesis é um estudo intensivo do livro de Gênesis. Por que o livro de Gênesis, pastor? Porque o livro de Gênesis é um livro interessantíssimo. Como o título dele já diz, o princípio. Então, no livro de Gênesis a gente tem uma série de instruções e uma série de narrativas que nos mostram como Deus nos criou, qual era o plano dele desde o início para as nossas vidas. Logo que nós não conjugamos bem o plano de Deus na nossa vida, e se eu quero voltar a ter esse contato com Deus, eu quero entender aonde eu perdi esse contato com Deus, eu preciso entender aonde tudo começou e como tudo se perdeu. Amém, querido? Então, olha só, eu vou botar um card aqui em cima da série Gênesis. Se ele não aparecer, se o YouTube não mostrar, você vai aqui embaixo, onde está o meu nome, aqui embaixo com a minha foto, você vai clicar e aí você vai entrar no meu canal. E aí lá você vai ter vídeos e playlist. Você vai na opção playlist e na playlist você procura a série Gênesis que você vai encontrar. Amém, querido? Então olha só, vai lá na série Gênesis e você faz assim, olha, lê um capítulo e assiste um episódio. Lê o capítulo 2, assiste o episódio 2. Lê o capítulo 3, assiste o episódio 3. Ou faça da forma que você achar melhor. Amém, querido? O que importa é que você está aqui e eu estou feliz com isso. Vem aqui depois do pause que eu vou te explicar Gênesis capítulo 27. Amém? Bom, amados, Gênesis capítulo 27 é marcado por uma outra encrenca que Rebeca, né? Não é nem Jacó, amado. Rebeca vai criar a partir de uma conversa que ela vai ouvir, né? E aí eu quero te explicar esse capítulo 27, que ele é riquíssimo, tá bom? Não vai dar para eu ler a maior parte dele para você entender, então eu vou contar meio que a história aqui, né, a narrativa do capítulo 27, e só vou ler umas partes que eu acho bastante interessante. Amém, querido? Então, olha só, presta atenção, porque esse capítulo, ele é um capítulo que tem um enredo e tem uma teologia nele. Tem uma teologia embutida nele. Você precisa entender isso, precisa entender alguns detalhes, algumas dúvidas que surgem. Bom, a gente vai entender o seguinte, qual é o resumo da ópera? O resumo da ópera é que Isaac quer abençoar Esaú, pede para Esaú fazer uma caça e trazer para ele, para que ele possa abençoar Esaú, né? Porque para Isaac, Esaú é o primogênito, né? Então, ele pede, só que Rebeca vai escutar esse papo, né? Isaac está muito preocupado, porque a idade dele já está chegando, né? O Isaac deve estar aí com seus 100 anos aproximadamente, nessa altura do campeonato. Então ele se preocupa, ó. Ele não sabe quantos dias ele ainda tem, quanto tempo ele ainda tem. Então ele chama Esaú e fala, ó, vai lá, faz uma busca, faz uma caça, faz um cozido para mim que eu quero te abençoar. Tá bom. Então assim, Rebeca ouve o papo e aí Rebeca chama Jacó e fala, meu filho, vem aqui porque teu pai ele vai abençoar, ele vai passar a bênção dele para Esaú. E você tem que pegar essa bênção. E aí você vai achar meio estranho isso, como é que pode? O que está acontecendo? E eu vou tentar te explicar, né? Aí Rebeca vai, Jacó pega o animal que vai servir para o cozido, Rebeca faz um senhor cozido, Rebeca vai na tenda dela, pega uma roupa de Esaú, aquilo que eu falei no episódio passado, que cada membro da família tinha a sua tenda, está escrito aí. Você lê no capítulo 27, você vai ver que Rebeca ela tem a tenda dela, então ela vai lá, pega uma roupa de Esaú, porque tem um cheiro de Esaú, coloca em Jacó e coloca pelo de cabra, de carneiro, nos braços de Jacó,
para quando Jacó se apresente ao pai e o pai passe as mãos nos braços, veja que não é Jacó, mas é sim Esaú. O falso Esaú, né, gente? Mas ele vai pensar que Esaú, porque ele já está cego, gente. Estou te passando o panorama do capítulo para você entender. Por isso que lá, quando eles nascem, vai dizer que Esaú é peludo, né? Então, pelo fato dele ser peludo, não adianta Jacó chegar com cozido, não vai enganar ninguém, porque Jacó não tinha pelos, tá, amado? Jacó era desprovido de pelos. A Bíblia vai falar isso no capítulo 27. Amém, querido? E aí agora eu quero que você entenda, porque de repente na sua cabeça sempre teve uma dúvida, né, sobre o posicionamento de Deus em relação a essa treta. Ou seja, poxa, mas Deus queria isso? Era a vontade de Deus? Como é que é isso, pastor? Como é que Deus se posiciona em relação a isso? Porque Jacó vai falar lá no final do capítulo 27 que... Jacó não. Isaac vai falar no final do capítulo 27 que Jacó usou de astúcia. E aí a gente entende que tem uma jogada aí meio errada, porque Jacó ainda avisa a mãe também, quando ela está fazendo o planejamento do disfarce dele, Jacó fala assim, minha mãe, presta atenção, vou chegar para o meu pai, vou dizer que sou Esaú, eu não tenho nada a ver com Esaú, e aí meu pai vai perceber e ainda vai me amaldiçoar, e aí Rebeca fala que essa maldição caia sobre mim. E a gente fica em dúvida, né? Porque, poxa, Deus permitiu isso, como é que pode? Talvez essa não foi sua dúvida, nunca foi. Amém, querido. Então, deixa aí pra lá. Agora, cabe a gente explicar algumas coisas aqui, cabe a gente explicar alguns detalhes aqui. Amado, vamos entender primeiro que no capítulo 26, verso 34, Esaú vai gerar uma amargura grande no coração do seu pai e da sua mãe por causa das mulheres cananeias que ele pega para casar. Então, Esaú, ele é um filho que ele não está preocupado com o bem-estar da família. Então, ele não procurou buscar mulheres da linhagem dele, mulheres da família do pai dele, né? Então, ele se preocupou em fazer o quê? As mulheres cananeias que ele viu na frente, ele pegou. E aí já era, ele levou essas mulheres para casa e diz que essas mulheres aborreceram Isaac e aborreceram Rebeca e lhes deram amargura de espírito. Ou seja, eles ficaram muito tristes, ficaram decepcionados. Essas meninas não deviam ser gente boa, tá, amado? Então, para você entender. Esaú já tinha demonstrado o desprezo dele pela primogenitura no capítulo 25, não sei se você lembra que ele fala assim para Jacó, de que me vale essa primogenitura agora? E ele vende a primogenitura e vende através de juramento, tá bom, querido? A Bíblia não é clara se Isaac sabia desse juramento ou não. De qualquer forma, o texto fica muito... Moisés escreve o texto de uma forma muito sucinta, vamos dizer assim, em relação a quem tinha o conhecimento. Sabíamos que talvez Rebeca tinha, porque para Rebeca correr e avisar Jacó que o pai está querendo abençoar Esaú, é provável que ela sabia do juramento que Esaú tinha feito vendendo a primogenitura para Jacó. Eu particularmente, amado, acho que Isaac sabia, só que Isaac ia passar por cima disso, porque para ele o primogênito era Esaú, era o mais velho, e pronto, e acabou, e era o simpático a ele, e acabou. Bom, enfim, acontece que eu também tenho que te lembrar que Rebeca, enquanto estava grávida, recebeu uma revelação da parte de Deus, dizendo que haveriam duas nações no ventre dela e que elas estavam lutando, e que o mais velho, primogênito, ele iria servir ao mais novo. Havia uma inversão aí. Onde é que eu quero chegar com essas considerações? Eu quero que você entenda qual é o posicionamento de Deus. Amado, ponto número 1. A soberania de Deus é notória, a soberania de Deus existe, não há nada acima da soberania de Deus, porque é uma soberania verdadeira. Deus é soberano sobre céus e terra, Deus é soberano na imensidão do universo, Deus é soberano sobre tudo e todos, e eu não estou aqui para questionar. Muito embora a gente tenha uns grupos teológicos aí que uns tendem equivocadamente, esse grupo nem é nominado, apesar
de colocarem a culpa, né, e nominarem esse grupo, né, esse grupo não tem nada a ver com o nome que é dado, né? Dizem que o homem ele tem um livre-arbítrio e que Deus se enquadra esse livre-arbítrio. Amados, isso é tudo mentira, isso não existe, isso é fantoche, isso é espantalho, isso não existe. Ninguém nunca falou isso, a menos lá pelo século terceiro, quarto depois de Cristo, mas não vale nem a pena a gente gastar tempo de vídeo aqui. A soberania de Deus existe. E a soberania de Deus ela não se adequa ao livre-arbítrio do homem. Amém, querido? A soberania de Deus ela não se enquadra conforme as escolhas do homem. Não. Deus ele tem os seus propósitos e Deus traça planos. Planos que eu, pastor Alex, chamo de planos gerais. E eles são tão soberanos que eles vão dar com fim nesse propósito. Eles vão acabar nesse propósito, independente das minhas escolhas, independente daquilo que eu quero planejar para mim. O plano vai correr e o propósito de Deus vai acontecer. Cabe a mim, em obediência, estar incluso, me incluir através da minha obediência nesse propósito. Ou seja, quem se adapta à soberania de Deus sou eu. Quem se adapta à modalidade de Deus sou eu, independente das minhas escolhas, até porque as minhas escolhas são limitadas, terrenas e temporais. Ninguém leva isso em consideração, né, amados? Grandes teólogos aí, porque tem um outro grupo, esquece esse grupo aí que acha que a soberania de Deus, né, se adapta ao homem. Isso não existe, tá, amado? Mas tem um outro grupo que enaltece a soberania de Deus de uma tal forma e verdadeiramente merece ser enaltecida. Só que eu acho um grande erro desse grupo olhar a soberania de Deus da ótica, com a lente humana. E aí, amado, fica muito complicado. A ponto de se dizer que Deus, ele provoca, ele vai lá e faz o mal, que Deus provoca as coisas para que aconteça, como se Deus colocasse pedrinhas de dominó, uma atrás da outra, e depois desse o peteleco, porque ele programou para cair. Amado, Deus é poderosíssimo para fazer não só isso, para desfazer tudo e refazer tudo de novo, sem que eu e você saiba. Porém, Deus não trabalha assim. Deus é tão soberano, que as minhas escolhas, que aquilo que eu faço, que está dentro da minha competência, dentro das minhas atribuições humanas, que são ridículas, um sopro Deus acaba comigo, elas não atrapalham o proceder de Deus. Provérbios vai dizer assim, olha, o homem escolhe caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Veja bem que a Bíblia enxerga essa conjugação, não é uma conjugação, na verdade, é aquilo que a gente não consegue explicar do ponto de vista humano. O homem escolhe caminhos. Ou seja, eu faço minhas escolhas, mas Deus, com toda a sua soberania, Ele vai dirigir os meus passos para o propósito dele. E certas escolhas que eu faço, elas não vão interferir no propósito de Deus. Eu particularmente creio que Deus, com a sua onisciência, com a sua onipresença, com a sua onipotência, enxergou tudo, viu tudo, e Deus já sabe o que vai acontecer. Só que Ele não distribuiu essa lista para ninguém. Deus não distribuiu lista de convidados para ninguém. Deus não distribuiu seus planos, né, detalhados para ninguém. Até porque o grande plano de Deus já está na Bíblia. Você quer saber o grande plano de Deus? Está revelado na Bíblia. Então, a gente não precisa disso. Por que eu estou te explicando isso tudo, amado? Para que você entenda que talvez Deus tenha olhado e viu que o coração de Jacó seria propício à vontade dele, que o de Esaú não. Então cabe aqui a gente questionar os métodos utilizados por Jacó e por Rebeca para atingir os objetivos. Aí a gente pode questionar. Mas o propósito de Deus não. Porque havia uma revelação enquanto as crianças estavam no ventre. Você consegue entender isso? Deus revelou a Rebeca que haveriam duas nações, dois nenéns estavam na barriga dela. Duas nações, só que o mais velho, que seria o primogênito, se ele não vendesse a primogenitura dele, iria servir ao mais novo, que é Jacó, que comprou a primogenitura dele. Então, gente, pode ser que Deus já tenha olhado
e já tenha visto. E isso explica muita coisa, inclusive nos sistemas de salvação, etc, etc, etc. E eu particularmente creio assim, Deus já olhou na sua onisciência, no seu poder puro, essencial, viu tudo o que ia acontecer e Deus sim produziu o propósito e a vontade dele. E nós pensamos que temos alguma influência nisso e não temos. Porque Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são altos e os nossos pensamentos são baixos, né, amado? Vou até abaixar aqui, são baixos. Então, isso é para que você entenda que por mais que a gente escolha, por mais que a gente pense, por mais que a gente faça, nós não passamos de meros seres, criaturas de Deus. A soberana vontade de Deus é que vai atingir o seu primordial propósito. Amém, querido? E independente das escolhas terrenas, temporais e passageiras que eu faço aqui, esse propósito será alcançado. Amém, querido? Assim eu acho que fica melhor explicado. A gente não cai nem no erro de que Deus se adapta à vontade do homem e nem essa vontade exacerbada que faz até de um Deus cruel, um Deus louco, um Deus mau, por que não dizer? Bom, enfim, acontece que Esaú não estava nem aí para a primogenitura dele quando vendeu, nem para os pais quando escolheu suas esposas. Então já deu prova suficiente de que ele não era capaz de arcar com isso. Então, ponto número 1, querido, entenda que às vezes a soberania de Deus, ela vai acontecer. Questionável são os nossos métodos para atingir o propósito, mas nunca a soberania de Deus. Amém, querido? Ponto número 2, a escolha de Isaac, essa preferência de Isaac por Esaú, se dá em cima de algo muito ruim. E eu falo isso lá na venda da primogenitura, e eu sei que alguns não vão entender a minha crítica a Isaac. Isaac ama o filho Esaú porque ele é caçador. E cuidado, amado. O ponto número 2 que eu quero falar, eu falei do ponto número 1, a soberania de Deus, e que Deus não tem nada a ver com os métodos que a gente utiliza. Ponto número 2, o gostar de Isaac está baseado no fazer de Esaú. Lá no 25 já diz que ele ama o filho porque o filho caça e traz caça para ele comer. Amado, desculpa. Então somente isso não faz de ninguém base de propósito divino. Na verdade, Deus ele olha o nosso coração e ele vê a mudança do nosso caráter, porque graça em Cristo Jesus aponta para a mudança de comportamento. E aí Deus enxerga algo de bom. E nisso que ele enxerga algo de bom, ele vê coração propício. E isso aí a vontade dele vem, e a vontade dele se encaixa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi vacilou, Davi pisou nos tomates. Mas olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul já não era um homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, o povo escolhe Saul. Mas Deus já tinha olhado na eternidade, já tinha visto que não era Saul o cara. Vocês conseguem entender isso? E aí Deus já manda providenciar a unção de Davi. Mas por que, pastor? Deus sim, ele vai dando as nuances do objetivo, do propósito dele, da soberania dele, vai acontecendo. Mas Deus não precisa, amado, ficar fazendo maldades e nem mexendo nos seres humanos como um totó. Não, não precisa, porque a soberania de Deus está acima disso tudo. Saul, mais cedo ou mais tarde, por não ter um coração propício, iria derrapar. Como Davi derrapou, mas Davi tinha um coração propício. Então o que acontece aqui é que Jacó tinha um coração propício e Esaú talvez não tinha. Porque todo o propósito de vida de Esaú para ser primogênito estava baseado em cima do que ele sabia fazer e não de quem ele era de verdade. E Deus está procurando gente que seja de verdade. Gente que seja honesta consigo mesmo. Gente que tenha coragem de encarar os seus próprios erros. Gente que tenha coragem de encarar suas próprias fraquezas. Gente que seja verdadeira e ao se ver nesse papel de autoanálise, ela possa dizer para Deus, Deus, eu preciso de ti. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Esaú demonstra que não tem.
Já Rebeca ama Jacó pelo que ele é. Amém, querido? E talvez seja por isso que Rebeca providencia todo esse plano pitoresco para colocar o filho no lugar de Esaú. E aí, amado, ele leva comida para o pai, Jacó leva comida para o pai, e olha o que acontece. Isaac pede, né? Venha cá, me dê um beijo, meu filho. Verso 27, tá? Do capítulo 27. Ele se aproxima e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e vinho, que povos sirvam a você e nações se reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja aquele que o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Por que eu li essa parte da bênção de Jacó? Porque esse texto vai ser repetido quando o povo sai do Egito. Quando Balaão vai amaldiçoar e Deus fala: não, você não vai amaldiçoar esse povo. Porque Jacó, Israel, recebeu essa bênção. Terceiro ponto para acabar o nosso vídeo. Isaac já estava sem visão. Isaac já estava cego, por isso que ele sentiu o cheiro da roupa, por isso que ele apalpou os braços do filho, por isso que ele só provou do paladar da comida. Porque quem está sem visão usa vários sentidos, menos aquele mais importante para cumprir o que Deus mostrou, porque Deus mostrou quando Rebeca estava grávida quem seria o filho primogênito abençoado, quem herdaria a primogenitura, quem seria o Senhor e quem seria o servo. Deus separou homens e meninos naquele episódio da revelação. Mas Isaac não deu bola. Só Rebeca guardou essa revelação. Isaac perde a visão, Rebeca não perde. Então, amado, cuidado, porque quando perdemos a visão, esquecemos daquilo que Deus nos mostrou. Quando perdemos a visão, usamos todos os sentidos. O ouvido, quando ele fala que a voz é de Jacó, não é de Esaú, mas o cheiro é de Esaú, não é de Jacó, por causa da roupa que Rebeca coloca em Jacó. Depois ele come a comida, usa o paladar, usa o olfato, usa o tato, mas não tem visão. E quem não tem visão, amado, cai no erro de esquecer daquilo que Deus já mostrou. Então, amado, fica com essa palavra e que você jamais duvide da soberania de Deus. Questione, sim, os métodos usados pelos homens para atingir os planos de Deus, mas não questione a soberania de Deus. Era o que Deus já havia dito a Rebeca. Ponto número 2, não baseie seus propósitos em cima do que você faz ou em cima daquilo que você tem. Baseie seus propósitos em cima daquilo que você pode ser transformado, daquilo que você é e pode ser transformado em Deus. Isso é graça. E não perca sua visão, porque quem perde a visão usa todos os sentidos, menos o mais importante, que é o que traz à memória aquilo que Deus já mostrou diante dos nossos olhos. Amém, querido? Espalhe essa palavra, curte, compartilha, não deixa de mandar para alguém que precisa ouvir isso não. Amém, amado? Fica com Jesus, querido.